está aqui com muita alegria no coração para a gente falar um pouco, especialmente desse movimento de retorno que nós estamos fazendo às nossas atividades, para que a gente tenha noção da grandeza, da honra inaudita que é servir a Jesus. Né, meu amigo? Bom dia a todos, a todas. É verdade, gente. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu fiquei ali na frente aguardando para me falar. Acho que eu vi umas 4 vezes, 3, eu não lembro mais. Um pouco antes do distanciamento social, da pandemia. E eu ficava filmando e mandando pro Sandro. Nossa, olha que coisa linda, sei que vem aqui. Olha essa banda, olha o Henrique. E ficava mandando para ele. Mandava para o Luiz também, Saibuso, que está aqui, que é nosso amigo. E isso me lembra muito o Obreiros da Vida Eterna. Esse livro que eu tive a alegria de fazer um estudo profundo, que está na Rede Amigo Espírita, falando sobre os easter eggs. Sabe o que é easter eggs, gente? Uma palavra moderna para coisas escondidas que estão ali dentro de um texto que a gente tem que procurar. E me chamou muita atenção quanto àquela literatura, tinha algumas coisas que a gente precisava prestar atenção de uma forma diferente. Via de regra, a gente pega André Luiz e lê romanceado. A gente vai lendo e fica completamente envolvido com o que André Luiz está falando, mas tem muita coisa ali de simbologia que é importante, como uma mensagem, que é uma mensagem é uma mensagem eterna. Vou usar Emmanuel aqui para falar sobre isso. É uma mensagem fundamentada na lei divina e não perecível. Então, no Obreiros, tem um momento no capítulo 10 chamado o Fogo Purificador, o nome. Estamos precisando disso hoje em dia. Fogo Purificador. E esse capítulo é interessante porque a Casa Transitória de Fabiano, que é uma espécie de colônia espiritual, fazendo uma tradução livre aqui, que por ser transitória ela fica se movimentando nas regiões das sombras da espiritualidade para socorrer alguns indivíduos que ali estão. E muita gente. E em determinado momento a Casa de Fabiano é atacada. Tem um ataque, assim, eles estavam preparados para receber um ataque, uma tentativa de invasão que, vez ou outra, acontece aí, que vem o fogo purificador, e que não é para queimar ninguém, ele tem outra função. Então, quem não leu ainda Obreiros, vale a pena ir lá e entender um pouco como é que funciona. Mas o assistente Jerônimo, que é incrível o nome assistente Jerônimo, Henrique, porque ali, apesar de ele ser o chefe da expedição que vem para trabalhar no Obreiros, o nome dele se chama assistente, porque na verdade todos nós somos assistentes do Cristo, assistentes de Deus. Então, André Luiz fica curioso, porque o irmão Jerônimo fala assim: você vai ficar aqui na ponta para quando algumas pessoas vão precisar entrar, vão pedir para entrar, e você vai ter que liberar a entrada dela. Aí você imagina uma micareta, imagina todo mundo andando para um lado, todo mundo andando para o outro, só que imagina essa micareta no Game of Thrones, todo mundo com arma, todo mundo com coisa, aquelas formas horrendas, assim, terríveis, e eles estão tentando invadir. E aí André Luiz fala: mas como é que eu vou saber quem é que eu deixo entrar, senhor? Como é que eu vou saber quem são as pessoas que podem entrar aqui, que a gente vai socorrer? Aí o assistente Jerônimo, com todo espírito iluminado, fala, ele não conversa muito, geralmente ele se detém, a palavras curtas, ele fala assim: você vai saber. E de fato, tem um determinado momento, quando começa o ataque à Casa Transitória de Fabiano, e ele não sabia, ele não conseguia identificar: poxa, cadê as pessoas que eu tenho que deixar entrar? Como é que eu vou deixar entrar? Ele não sabia o que fazer ali. Então, de repente, ele nota que no meio daquela escuridão terrível, tem uma célula de luz, alguma coisa diferente, com uma vibração muito diferente. Então ele percebe que aqueles espíritos que ali estavam vindo, em direção à casa de Fabiano, estavam de mãos dadas em louvor a Deus. Nesse momento que eu li isso, se abriu toda uma percepção em relação a como nós espíritas, inclusive, olhamos para o louvor. E algumas casas, como o Bênção de Paz, que faz isso, o Perseverança, e tantos outros fazem isso de uma forma brilhante, muito linda, porque em pleno 2022, ou 2021, ou 2019, em plena era da interpretação das inteligências múltiplas, que nós já aprendemos que as pessoas se conectam e aprendem das mais diversas formas,
a gente olha a música ainda com um pouco de assombro e não entende que está ali no Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 10, em 2 momentos ele fala que assim como os cristãos, vocês lembram que há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, quando aqueles cristãos vão ser sacrificados em nome de Jesus, eles vão em louvor. Então o louvor é uma ferramenta poderosa de conexão com o sagrado e infelizmente nós ainda não compreendemos tão bem, porque nós temos a dificuldade de separar o sincretismo religioso da capacidade de conexão individual de cada um. Então quando a gente traz aqui como bênção de paz o louvor, a gente já entra conectado. O Alberto perguntou, quer tomar um passe? A gente já entra, já vai tomando passe, é etapa de passe, né? O Henrique vai cantando e vai... Então não é passe, passando, é vale transporte, né? De passe. É vale transporte, vai tudo junto, né? Então é incrível como a gente vê essa capacidade do louvor, da conexão do sagrado acontecer de várias formas, né? Você vê, tem uma passagem assim na obra de André Luiz, quando eles chegam lá e encontram Ismael num desses campos avançados, e ela faz uma prece muito linda, né? Que é o Senhor Supremo de todos os mundos e todos os seres. Veja a importância do louvor. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Eu vou cantar essa prece para vocês, para que vocês entendam como é importante louvar a Deus. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe ao Senhor nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dai-nos tua bênção, ampara-nos à espera, ajuda-nos no ideal, na estrada longa da vida. Seja para teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos tua mão generosa e santa, pois longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Percebe a vibração que vem com a melodia? Agora, se você decorar essa prece inteira, ela é motivo de aula nossa no curso de médicos, essa prece. Mas é porque um amigo meu, João Pessoa, musicou. E a música torna ela muito mais fácil de perceber e dá um poder. Às vezes, quando a gente está com pensamentos fixos, quando você está com uma ideia fixa na sua cabeça de que a sua vida não tem sentido, de que ninguém te ama, de que você não vai fazer falta para ninguém, de que não existem soluções, você entrou num processo que na psiquiatria chama-se de pensamento obsessivo compulsivo, que é repetitivo e às vezes considerado intrusivo pelo sujeito. Definição do manual de psiquiatria, acabei de dar. Para nós, é também uma obsessão espiritual. E às vezes você não consegue fazer uma prece. Quando você louva, aquilo quebra, aquele pensamento começa a perder sentido, você aumenta o som, você deixa a música, a melodia entrar, porque o planeta é um lugar de dificuldades. Jesus dizia, né, o mundo jaz no maligno, há uma predominância do equívoco, das sombras e do mal, e nós estamos aqui precisando entrar naquilo que Emmanuel chama de estado de prece. Na verdade, estado de prece seria que você estivesse tentando manter um nível de consciência elevado para lembrar que isso aqui é uma caverna, como diz Platão, que é uma matrix, e que nós estamos de passagem nessa ilusão, que ela nos consome, e que hoje ganhou status de loucura com as redes sociais, porque é a ilusão sobreposta à ilusão, e que hoje nos divide, famílias divididas que não vão ter uma ceia de Natal, porque a sociedade se deixa contaminar pela contenda.
levanta a bandeira de homens e esquece que estamos aqui para levantar uma única bandeira de Jesus Cristo. E por isso a dor, e por isso a angústia, e por isso o desespero, e por isso a desunião das pessoas. Quando nós viemos aqui, o nosso compromisso foi com Ele, é com Ele e será sempre com Ele. Para Ele servimos. Homens, todos nós somos falidos. Quisera nós desenvolvêssemos, né, nas nossas redes sociais uma defesa do Evangelho como se faz em defesa de homens públicos hoje em dia. Quisera as pessoas usassem os seus WhatsApps e Telegrams para levar as mensagens do Evangelho como se faz para levar a mensagem de homens e mulheres que ou são ou serão falidos, porque todos somos falidos, porque a perfeição não pertence a nós. Estamos em busca de alcançá-la. Por isso, quando a gente olha para esse mundo nesse momento, o nosso chamamento aqui hoje, por isso que a gente está aqui, é: vamos lembrar a quem servimos. Vamos lembrar por que estamos aqui. Vamos lembrar aquele que era príncipe da paz e que ia ao encontro dos diferentes, dos excluídos, de quem ninguém gostava, e que ia ao encontro de todos, tanto os excluídos financeiramente como os excluídos moralmente, porque eram da elite da época. Ele não fazia contendas e divisão, mas buscava trazer todos para pacificar, como o mestre, como aquele que é o nosso guia, nosso modelo, pacificando as ovelhas, apacentando as ovelhas. O nosso objetivo é lembrar desse testemunho de Jesus, porque a gente vive um momento da história humana que a gente está tão concentrado no que nos separa, que a gente esquece aquilo que nos une, que é tão maior. É tão maior. E é nesse movimento que a gente precisa lembrar que servir a Jesus, como Emmanuel diz, é uma honra imerecida. Imerecida. E uma coisa que me constrange é perceber que muitas vezes os espíritas, eles dão ao movimento espírita aquilo que sobra na sua vida, quando deveria ser com a mesma força e dignidade com que entrega na vida profissional. Que a gente deveria estar aqui com a mesma ênfase, o mesmo apego, a mesma vontade que a gente tem de chegar no trabalho e dar o nosso melhor resultado. Porque o nosso dízimo é o serviço, é a entrega, é entender que isso é uma honra. Você imagina você ser convocado, talvez assim, uma metáfora, imagine que você tenha vontade de trabalhar na Microsoft ou na Google, né? Imagine então que alguém diga para você assim: olha, quem vai te entrevistar aqui na Microsoft vai ser o Steve Jobs. Aliás, o Steve Jobs já foi, Bill Gates. Seria por psicografia, né, gente? Seria por psicografia, né? Possível. Psicografia seria viável, né? O Bill Gates vai te entrevistar, o Mark Zuckerberg do Facebook, você quer trabalhar, ele vai te entrevistar. Você ia num grau de ansiedade incrível, fundador desse negócio, né? Vai me entrevistar. Então, o convite de Jesus diário que nos é feito para uma convocação de servir. Todos nós aqui estamos com o cheque especial estourado, gente, de muitos equívocos do passado, para aqui, recebendo pela misericórdia divina, um convite para vamos começar de novo. O objetivo aqui é: se concentra hoje, aqui, como começar de novo, como construir. E aí eu trouxe algumas passagens para que eu e Jaime a gente possa aqui estar, a partir daquilo que nos é apresentado no Evangelho, sobre como se colocar a serviço desse mestre, como está à disposição de servir. Começar aqui com a narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 23, verso 11, que diz: o maior entre vocês deverá ser servo. Na sociedade humana, nós somos cheios de hierarquias marcadas de quem comanda, de quem é comandado, de quem pode, né? E daquelas frases típicas do trabalho: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quando se trata de servir ao Cristo, essa ordem toda é invertida e não faz sentido. Talvez você tenha se afastado do serviço ao Evangelho, não importa em que religião você esteja, porque você se decepcionou com as pessoas que estão à frente das igrejas, dos movimentos religiosos. Talvez você diga que não gosta de fulano ou de fulana, porque um é egocêntrico, porque o outro é exibido. E eu fico me perguntando como será depois para dizer para Jesus que eu não servi porque fulano era exibido. Porque o outro tem um ego muito chato,
porque o outro não deixava as coisas fluírem. E Jesus dizendo assim o tempo, mas eu nunca chamei você para servir aquela pessoa, mas sempre foi a mim, não importa em que lugar. Se você não se conectou num ambiente, faça um outro, vá para o outro, faça um Spirit Tour. Eu vou abrir uma agência de viagens, Spirit Tour CVC. O importante é que você encontre um lugar para servir, porque quando a gente está em unidade de propósito, quando a gente cria a igreja, é a conjugação de seres em prol de servir o Evangelho. Nós nos reforçamos. E o próprio ambiente em si é desafiador, porque afinal de contas, como é que eu vou servir a Deus no mundo complexo? Eu não suporto nem as pessoas que comigo querem servir a Deus. De repente vamos fazer um estudo das obras de Joana de Ângeles, o homem integral, o ser consciente. E aí sempre tem, em todo grupo de estudo, aquela pessoa que discorda de tudo, que pergunta pra caramba e que quer desabafar e fazer terapia. Aí você fica fazendo uma prece. Ô Jesus, por que ele não muda de turma? Olha que interessante. Você está num grupo de estudo sobre acolhimento das emoções e a primeira prova você já perdeu. Porque entenda, é um grupo de estudos que está chamando você para mudança de comportamento e não aquisição de conhecimento. Nós não estamos aqui para adquirir cultura religiosa. O mundo já está farto de doutos do Evangelho que não conseguem em casa dar um exemplo de cristianismo. Nós não estamos aqui para adquirir cultura acadêmica. Existe para isso as universidades. O mundo já oferece isso. Sabe? É melhor menos leitura e mais prática. Se concentre no que você já sabe e faz. Então quando a pessoa chegar, entenda, está falando para mim. Está me incomodando, está mostrando não que ela é uma pessoa descompensada, está mostrando que eu sou uma pessoa intolerante. Está mostrando que eu sou uma pessoa que sou incapaz de escutar. É igual quando as pessoas chegam para mim, seja que votam na direita ou na esquerda, e vem dizer para mim, eu não converso mais com meu primo, com minha irmã, com minha tia, porque nós somos, depois dessa campanha, as pessoas revelaram quem são. Eu faço inclusive você. Porque a gente sempre olha o que o outro revela e o que revela da gente. Incapacidade de conviver com a discordância, com a discórdia, sem entender que algumas pessoas de um lado e outro estão sendo manipuladas, porque o que interessa a quem está lá em cima é somente a luta pelo poder, e dividir para conquistar um clássico da literatura. Se você for ler qualquer Maquiavel da vida, divide para conquistar, e a gente fica uns patinhos caindo, esquecendo, opa, peraí, eu não vim aqui para isso. Então, eu começo entendendo que eu tenho que, nessa condição, a hierarquia aqui é horizontalizada. Quem se sentir maior, que se sinta. Que não seja você. Porque o objetivo aqui é servir. Eu lembro quando meu avô foi pegar um monte de frutas, né? Trouxe, o vizinho da frente tinha 5 ou 6 filhos, ele pegou 80% das frutas, tinha 14 anos, e deu pro vizinho. E eu fiquei revoltado total. Como assim? Eles nem foram pegar as frutas. Meu avô olhou para mim e disse, meu filho, entenda uma coisa, quem não vive para servir, não serve para viver. Portanto, Jesus nos diz, e Mateus reforça, o maior entre vós deverá ser servo. Isso vai em linha com o assistente Jerônimo, né? Porque se ele está lá como líder, ele se auto-intitula assistente, mostra o nível de serviço. O ser iluminado estava ali em missão para o nosso lar e traz essa perspectiva. Eu estava lembrando lá no início da pandemia, via de regra, gente, quando eu vou falar, eu nem falo essa palavra, nem falo mais na pandemia. Parece que traumatizou tanto que eu nem falo mais esse nome. Mas não tem como não lembrar em relação ao serviço ao Cristo, quando todo mundo precisou ficar em casa e deu para perceber, para quem é casado, que um ano valeu 5, né? 2 foram 10, né? Sabe o WhatsApp 2 vezes? Para quem é casado, um ano de pandemia, 2 anos, foram 10, 15 anos de casamento. Porque você teve muita convivência. E a gente conversava muito lá em casa, eu e minha esposa que está aqui, e a gente ficava se perguntando como é que iam ficar as pessoas que viviam só de festa, droga, álcool, só farra, aquelas pessoas que saíam o tempo todo, que o epicentro da vida dessas pessoas era só ficar à noite e se drogando, por exemplo. Como é que iam comprar, como é que iam fazer, como é que eles iam sobreviver a uma dependência química? A nossa conversa
era sobre a dependência química e a dependência emocional, do vício mesmo, de você estar o tempo todo fazendo da tua vida uma diversão, e todos nós sabemos que se divertir é muito bom, mas que a vida tem um repertório de coisas que precisam ser equilibradas. E eu nunca imaginei que depois de 2, 3 anos, quando as instituições voltassem a abrir os centros espíritas, eu faria uma outra reflexão. Porque apesar de nós termos nos adaptado ao digital, eu me provoquei muito para que acontecesse a transformação digital do movimento espírita, com o uso do Zoom, do Google Meet, as reuniões serem transmitidas. Nós fizemos em Russando um impulso muito grande, fizemos vários momentos sobre isso. Mas depois que tudo foi passando e foi cansando, né? Tinha uma época que eu ia abrir a geladeira e ficava com medo de ter uma live dentro da geladeira. E ficava, não tem uma live, eu posso pegar seguro. Então tinha muito conteúdo digital e isso foi cansando a gente. Só que eu nunca imaginei que depois que as instituições voltassem, abrisse e retornasse, eu ia receber tanta mensagem, tanto e-mail, então eu e o Russando, de instituições dizendo, 30% das pessoas voltaram, 70% das pessoas ainda estão maratonando a Netflix, parece, em casa, e gostaram de ficar em casa. E eu nunca imaginei que a minha pergunta não seria como as pessoas vão viver sem essa droga, como as pessoas vão viver sem Jesus. Como as pessoas podem, depois de ter descoberto a terceira revelação, de ter passado, como o Rossano falou, todo mundo devedor do cheque especial, estourou já o cartão de crédito também, e agora encontra esse processo de renovação da mensagem do Cristo, que é a terceira revelação. Toda a maioria das pessoas chegou pela dor, ou chegou por uma dificuldade de afinidade com a perspectiva de Deus que era colocada no mundo, não entendia como um Deus podia ser injusto sendo maior que nós, não entendia como uma pessoa só vive uma vez, como se fala, e ter tanta injustiça social, ter tanta desigualdade, crianças doentes, pessoas com problemas congênitos. Como isso pode acontecer se Deus é soberanamente bom e justo? E depois de a gente ter descoberto a doutrina espírita, depois de a gente ter descoberto que Deus é bom sim, é justo sim, mas que existe uma lei de ação e reação, que existe todo um movimento de renovação que o Espiritismo proporciona à humanidade, e aí depois de ter, com muita dificuldade, sido encaminhado pelos nossos anjos da guarda, por quem programou a nossa encarnação, para estar aqui na instituição espírita, se unindo com os faladores de reunião, com os silenciosos, com as pessoas que ali estão, que muitas vezes não tem tanta afinidade pessoal com a gente, mas que tem uma capacidade de trabalho incrível e que com isso pode se conectar com a gente para servir, e aí a gente acha que pode abrir mão de tudo isso. E aí, gente, tem uma outra passagem, eu vou usar o mesmo livro aqui para a gente se conectar. Uma das conversas do assistente Jerônimo com André Luiz, dentro do Obreiros da Vida Eterna, ele fala que a maioria da humanidade perde 40% do tempo da encarnação com conversas inúteis. 40%. Obreiros naquela época já subiu Imagina, com margem de erro para mais e para menos, estamos para 60, 70. Não tinha WhatsApp, gente, na época. Tinha WhatsApp. Entende como a gente corre o risco de hoje, com essa contaminação digital, com tudo que vem acontecendo, da gente estar se distraindo? E olha, tem um amigo que uma vez perguntou assim para mim: já é tanta confusão nesse mundo, crianças se suicidando, problemas de automutilação nas escolas, as pessoas se odiando, as famílias se esfacelando, a regeneração vai vir mesmo? Eu tenho dúvida se o mundo de regeneração vai chegar ou se a gente não está atrasado. Eu olhei para esse meu amigo e falei assim: meu amigo, por via das dúvidas, é melhor a gente se regenerar, porque se a regeneração chegar e a gente não tiver regenerado, aí é que está o problema. E a gente sempre acha que a regeneração é um evento coletivo, né? E é individual. A terra que nos cabe regenerar é a do nosso coração. É esse movimento que cada um de nós faz como indivíduo que se coletiviza. O que a gente tem feito é o contrário, é um movimento de divisão. E aí dá uma sensação, sim, de recuo histórico, civilizatório, da angústia, perda, sensação de desesperança que nós precisamos combater.
Lembra muito daquela passagem de Jesus, quando os discípulos saem para pescar, ele diz assim: olha para onde você joga a sua rede. A gente está jogando para cá, então, olha para onde você está jogando a sua rede. Onde é que você está dando ênfase na sua vida? Eu considero o YouTube um eletroencefalograma do planeta Terra. Assim, o que dá ibope no YouTube? Por exemplo, a gente está aqui transmitindo essa palestra. No YouTube e no Facebook. No Facebook, ao vivo. Imagine vocês que eu tivesse com o Jaime aqui fazendo um stand-up comedy de 1 hora e 30 minutos. Estava bombando a audiência. Né? Ou seja, você vai lá buscar o conteúdo. O conteúdo implica dizer que a minha mente selecionou o que eu quero ver. Então o que dá ibope? É o dantesco, é o pornográfico, é aquilo que é o ridículo. E aquilo que é transcendente é muito menor. Isso mostra que nível psicológico o coletivo está. Aí, em vez de você ficar, olha como o mundo está, então peraí, se é o nível coletivo desses 8 bilhões de encarnados agora, né, que eu contribua, que eu seja a contracultura de tudo que está aí, porque a minha transformação, ela implica num raio de pessoas próximas a mim que vão mudar a partir da minha mudança. E em vez de eu ficar preocupado em fazer grandes movimentos, porque quando a gente fala de servir o Evangelho, você sempre pensa em missionários. Jesus pegou pescadores, homens simples, e transformou a humanidade com 12 pessoas. A gente sempre fica imaginando, será que eu vou ter que ser um palestrante, um médium? Tá? Que nada, esquece. Não se trata do quanto você alcança, se trata do quanto você aprofunda do alcance de Cristo em você. E essa movimentação, ela provoca no entorno uma transformação. Quando uma pessoa acorda e desperta, ela começa a iluminar a vida de quem está perto. E esse é um movimento que vai sendo feito. Então nós temos que atentar para o fato de que trabalhar por Cristo é, aonde quer que eu esteja, fazer o meu trabalho com todo o empenho, na minha vida em família, na minha vida profissional, e quando for servi-lo, e a gente vem para os movimentos religiosos, cada um nas suas congregações de fé, para fortalecer, se retroalimentar, se robustecer de informações e de sintonia com o alto, aprofundando a intimidade com Deus, para que a gente possa no mundo continuar trazendo na nossa vida prática esse evangelho vivo. Como dizia Francisco de Assis, né? Pregar o evangelho sempre, quando necessário usar palavras. Quando necessário usar palavras. E o convite dele é um convite contra a cultura, né? No mundo como o de hoje, fazer de mim um instrumento da tua paz é mais que atual. O que eu tenho sido, um instrumento da paz ou da contenda? O que eu distribuo? Aquilo que divide ou aquilo que une as pessoas? Isso fala, não do mundo, fala de mim. E a gente sempre tem que olhar, não com um tom acusatório, não um tom de responsabilidade. Bem a Lagiona de Anjos, trocando culpa por responsabilidade. A responsabilidade de fazer o meu melhor. A responsabilidade de levar o meu melhor. A responsabilidade de contribuir para que o planeta melhore. Na minha família, vendo tudo que estava acontecendo com as pessoas, eu fiz um acordo tácito de que o tema político não poderia ser abordado nem em grupo de WhatsApp, nem nas reuniões. E a gente conseguiu, tá todo mundo comendo pizza, feijoada, comida japonesa. Às vezes estava com vontade assim, de alguém dar uma indireta. Eu, opa, aqui não. Um dia estava todo mundo lá em casa e ia ter o debate. Não, ninguém vai ver o debate aqui. A gente vai se dividir. A gente discorda. Vamos comer pizza. Depois vocês veem o reprise em casa, tá no YouTube. Que aí você fica com ódio de mim lá, eu fico com ódio de você aqui, mas a gente não bota esse ódio para fora. Porque o que acontece é que, como você não pode se vingar de um candidato, você se vinga do irmão. Que coisa mais ridícula do que isso? É de uma falta de noção. A gente começa a ter raiva dos amigos de infância. E tem estudos que mostram que esse divisionismo é tão alto hoje, e ele é cíclico, tá, gente? A cada quase 90 anos, a humanidade entra num período em que começa a haver uma hiperconcentração de renda na mão de poucos, e as pessoas começam a ter dificuldades financeiras de pagar as contas mínimas. Esse movimento começa a gerar uma sensação de profunda injustiça, e as pessoas, por não compreenderem que é um sistema todo para ser mudado, elas começam a procurar soluções
populistas na direita ou na esquerda. E esse é um movimento que se repete a cada 90 anos. Quando acontece, a gente tem uma tendência de se fixar pessoas e não uma solução que parte de nós, e buscar, em vez de transformar a sociedade, destruir quem discorda da gente. Esse movimento aconteceu em 1930 na Alemanha e na Europa, e em 1939 foi num crescendo até a gente fazer o capítulo mais triste da história humana, que foi os campos de concentração nazista, e 70 milhões de vidas foram ceifadas na Terra, porque a gente simplesmente achou que tinha que destruir quem era diferente da gente, quem pensava diferente da gente, quem tinha uma visão política ou religiosa diferente da gente. Foi isso que aconteceu. Esse é o clima psicológico do mundo hoje. Mas eu acredito que, dados os avanços espirituais e sociais, institucionais do mundo, a gente não vai chegar a esse extremo. Espero que não, né? Mas esse é cíclico. Se você estudar a história, a cada 90 anos, 100 anos, isso acontece sempre. Sempre. O resultado sempre é o mesmo, até que depois as pessoas cansam do mal, tem uma ressaca do mal, percebem o quanto elas se deixaram manipular e voltam para um período de profunda luminosidade do planeta. É cíclico. Só que cada episódio desse vai num processo de avanço, né? Então, que a gente seja instrumento da paz. Esse é o objetivo. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. No momento de tanto conflito, de tanta densidade, de tanta dificuldade, ninguém está aqui pedindo para que você abra mão da sua visão de mundo e de sua compreensão de ideologia política. Não se trata disso. É entender que ideologia política perto do Evangelho de Jesus é nada. Simplesmente. Nada. Porque o que nós temos são ideologias temporais e um Evangelho, e como dizia, né, Jesus, nenhuma letra, nenhum iude deixará de ser cumprido. Passarão céus e terras. De Jesus para cá, gente, quantos Césares, quantos, todos passaram. Jesus permanece. Então tudo passa, tudo é temporário, e o nosso compromisso é com o eterno. Não que a gente não tenha nossas questões seculares e nossas sensações, mas quando a gente entende que nós não estamos à deriva, porque existe um governador do nosso sistema, aquele que nos inspira, a gente começa a entender que, na verdade, esse plano histórico ele é secundário. E muitas vezes o nosso desespero não se confirma. Então é nesse sentido que, mais uma vez, nós temos que lembrar, e falando o que Jaime falou, que nós precisamos voltar. Eu sei que muitas vezes é confortável assistir a palestra no sofá de casa, ainda de pijama no domingo de manhã, né? Com a canequinha. Mas acredite, você não sabe o que está perdendo de estar aqui, sentindo o que nós estamos sentindo. Abraçar, sorrir, né? Quando o pessoal fez assim, você vai tomar paz depois de tanto abraço, né? Sim, tanta gente dizendo, Deus já abençoe vocês, eu vejo vocês, eu não sabia se você era alto, se você era magro, se você era baixo, só levia no YouTube, né? Tem gente que pergunta para mim se eu existo, né? Tem hora que eu duvido, porque eu existo. Então, assim, é esse contato humano tão rico. Você sabe o que é, por exemplo, quando eu comecei a fazer palestras online, antes de 2019 fazia 70 voos por mês, 22 dias de viagem pelo Brasil e pelo mundo, fazendo palestras nas empresas e tudo que era canto, e no movimento espírita também. E aí, quando começou online, gente, era assim, ó, pegava a câmera do celular, isso aqui, e ficava eu sozinho aqui, olhando para mim, ou então assim, voltando, bem narcisista, seu próprio rosto para você. Eu entendi, será que é porque eu tenho que falar para mim mesmo, né? Só pode ser por isso, né? E aí, quando a gente volta a ter contato com as pessoas, a gente entende que é como se a natureza tivesse dito assim, já que vocês criaram algo para se isolar, porque antes da pandemia nós estávamos isoladinhos aqui, ó, cada um no seu quadrado. Lembra aquela música? Ado, cada um no seu quadrado. Não tinha nem meme na época, o meme nem existia, né? Foi um dos primeiros memes. Pois criamos, cada um no seu Black Mirror, como diz a série disruptiva da Netflix, se isolando. Então a natureza fez, ok, já que vocês estão tão isoladinhos, vamos isolar mesmo para ver o que é isso. E a primeira dor foi essa perda de contato. Tem pessoas que jamais se recuperarão. Idosos que estavam bem
e que se isolaram e que não conseguem mais. Filhos que aproveitaram para dizer, mas eu não posso mais visitar a mamãe e papai. Também nunca mais voltou para visitar. A omissão das pessoas, né? E a gente começou a sentir a vontade. Eu lembro que quando eu fui para o supermercado a primeira vez, no auge da pandemia, eu parecia que eu estava na Disney. Tem papel higiênico, porque tem que ler esse papel higiênico na Inglaterra, me deixou traumatizado. Tem papel higiênico, e lá no supermercado o pessoal ficava, claro, os clientes saibam que o supermercado está completamente abastecido, tipo para acalmar a galera, a sensação de que a gente entra no apocalipse zumbi. Mas o que mais doeu foi a ausência de pessoas. Então, congregar, estar juntos, compartilhar, se enxergar, se abraçar, conviver, é um exercício da prática da grande fraternidade que um dia o mundo vai viver. Saia de casa, abra a janela, abra a porta, venha para a casa do Cristo, onde quer que você vá, na igreja evangélica, católica, adventista, mormon, espírita, em outros templos de outras concepções de fé que não sejam cristãs, busque o sagrado, porque nós não viemos aqui porque Deus precisa da gente, é porque nós precisamos dele, e Ele ajuda os homens através dos homens. Vamos recuperar o fôlego, né? Todo mundo recuperando o fôlego. O Rossandro falando sobre essas mudanças todas que aconteceram nesses últimos anos, e obviamente se a gente não tiver antenado, ou digamos, não estiver, se a cabeça não tiver já realizado ou tiver assumido que nós estamos vivendo um momento muito diferente da humanidade, é porque a gente está completamente alienado. As coisas estão mudando muito rapidamente. As pessoas que se negaram agora, não vou visitar mais meus pais porque eu posso transmitir alguma coisa, aproveitou lá a Covid para não ir mais e se ancorando nessa questão da doença para poder expressar mesmo desamor ou se aliviar da responsabilidade. As crianças voltando para as escolas completamente diferentes. Os educadores sem saber como lidar com essas crianças diferentes, crianças que tinham um quadro antes da pandemia e no retorno mudaram completamente. A gente dizia antigamente, nós que somos educadores, que quando as famílias passassem a conviver mais entre si ou com as crianças, isso ia ajudar muito a escola. As escolas agora descobriram que não é bem assim que as coisas acontecem, que aconteceu exatamente o contrário em alguns casos, que o excesso de convivência, o excesso de exposição àquela realidade familiar trouxe um ativo, uma dificuldade muito grande no campo relacional com os pares, com crianças da mesma idade, com a vontade de socializar, com a forma como elas socializam. Tudo vai mudando muito rapidamente e a gente precisa ficar atento. Por quê? Isso tem a ver com cada um que está aqui. Porque com essa mudança do mundo, com essa nova perspectiva, nós precisamos desenvolver também outras habilidades. O homem é o único ser vivo que muda de forma consciente a forma como ele vive. Nós somos o único animal que se veste, por exemplo. Nenhum outro animal se veste. Os animais continuam dormindo na hora que os ancestrais, há milhões de anos, dormiam. Acabou o sol, os animais se recolhem. Vem o sol, eles voltam. Na nossa condição animal, deveria ser assim, e era assim há muito tempo. Só que o que nós fizemos? Inventamos a luz artificial. Isso nos ajudou muito. Inclusive porque nós aumentamos uma coisa que nós hoje, a sociedade inteira é muito sequiosa a respeito desse tema, que é a produtividade. Com a energia elétrica você pode ter mais tempo de vida útil e não dormir. Você pode trabalhar mais, você pode estar nos templos, você pode fazer uma série de coisas que você não faria sem a luz. Só que existem já estudos que falam sobre distúrbios do sono, que dizem que nós ainda estamos nos preparando para fazer essa desaceleração e podermos equilibrar a nossa vida. O que isso tem a ver, dormir menos, com a nossa vida na prática? Saúde mental.
Uma das coisas que tem afetado os jovens não é só o digital, também é a ausência de sono produtivo, o uso dos equipamentos eletrônicos antes de dormir. Aí é luz com equipamento eletrônico com autoestímulo. E aí eu vou chegar no ponto que eu queria falar. Nós hoje também não estamos preparados a tantos estímulos e tantas informações. Antigamente era muito fácil chegar no centro de São Paulo, no centro de qualquer cidade, e você pedir um café. Você chegava lá na barraquinha, no lugarzinho, pedia um pão na chapa, ou essa comida maravilhosa que vocês têm aqui em São Paulo, que é o requeijão na entrada. Não é de Deus. Não é de Deus. E o pior é que o Rossano agora, eu lembrei, gente, vou contar, vou aproveitar aqui para fazer um pedido coletivo. O Rossano agora, quando a gente está jantando, vai viajar, e aí eu estou passando um pouquinho, ele fala: você já comeu muito, não coma mais. Cuida do avatar. Aí eu me sinto intimidado, eu quero aproveitar aqui para fazer um protesto. E aí, nós chegávamos nessa cafeteria e pedíamos um café. O que a gente pedia? Dá um café aí. O que o máximo que a pessoa te perguntaria? Com leite ou sem? Não tinha essa coisa de com açúcar ou adoçante, não. Está aqui o açucareiro. Você que lute, não é? Hoje em dia você chega numa cafeteria, a gente estava no aeroporto outro dia, foi pedir um café e ficou lá olhando o menu. Não, você me vê um café aí e tal. Aí a pessoa começou: você quer the coffee com frappuccino, cappuccino, com baunilha, sem baunilha e tal. Quando ela falou a 10ª opção, eu olhei para ela assim, sorri e fiz: qual que você mais gosta? Fala para mim. Isso vai criando uma canseira. Imagina, a gente precisa agora, para decidir um café, uma roupa, um livro, qualquer coisa, a gente tem múltiplas informações. A gente acorda, pega o WhatsApp, ou pega lá o seu celular, já vê um monte de coisa, notificação, mensagem, é trabalho, é amigo, é meme, é fake news, é desinformação, é notícia ruim, é muita coisa. O cérebro não está preparado para isso. Isso tem um impacto na nossa saúde mental. Então como é que nós vamos nos proteger? Como é que nós vamos cuidar para ter equilíbrio nesse mundo em transformação, com tanta coisa na nossa cabeça, na nossa vida, que o ser humano não está preparado para lidar com isso? Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro é buscando a nutrição do bem. Primeiro você vê o louvor, que era o que aconteceu nesse fato que eu narrei no capítulo 10 do Obreiros da Vida Eterna, era uma forma daqueles espíritos que estavam em arrependimento, tentando buscar um socorro, sair daquela condição, se protegerem de tudo aquilo que estava acontecendo ao redor. O sagrado, a conexão com Deus, é a nossa única saída para nos ajudar nesse processo de equilíbrio. Não quero dizer que a gente vai usar só o sagrado para isso. Não quero dizer que a gente vai usar só o louvor. Existem tantas outras coisas, como o trabalho no serviço do bem, como a meditação, como a tentativa de equilíbrio quando a mente vai para um lugar que não deveria, a gente se nega a seguir naquele momento, mas às vezes a gente é capturado e não percebe que vai naquela vibração. Então a conexão com o sagrado cria essa possibilidade de proteção. E nós encontramos isso juntos. Quando Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em abril de 1858, ele tinha por objetivo reunir os espíritas para que eles pudessem trocar e se fortalecerem. Então, o nosso objetivo de estar aqui, de estarmos aqui no domingo pela manhã, é lidar com tudo que vem acontecendo no mundo de uma forma coletiva. A vida vai bater, a rotina vai esmagar, as coisas vão nos levar para outros caminhos, mas nós temos a capacidade de colocar a cabeça no lugar por tudo que nós sabemos e nos reconectarmos com a vida que nós deveríamos ter, que é a vida que vale a pena ser vivida, a vida que tem um propósito, a vida de servir o Cristo, a vida que nos engrandece como ser humano. Porque para viver, para existir só, é muito fácil, mas para viver nós precisamos ter uma razão, e essa razão todos nós aqui temos.
Verdade, meu amigo. Quando você falou o negócio do café, eu lembrei da pergunta mais existencial, mais difícil, que eu sempre tenho dificuldade de responder na minha vida. Não sei se acontece com vocês, é quando fazer exame de vista. Você prefere esse ou esse? Esse ou esse? Eu nunca consigo responder. Nunca. Para mim é a coisa mais difícil. Eu já vou tenso, porque tudo para mim é bom ou não é bom. Então, cara, o que é que você vai fazer igual, cara? Escolha aí, doutor. Melhor. Qual que é a melhor? A vida nos convida a desenvolver esse contato com o sagrado e às vezes as pessoas sempre pensam que tem fórmulas. A gente sempre busca isso, né? Sabe como vende aquelas revistas assim? Perca a barriga em 2 semanas. Já percebeu? Desde que o mundo é mundo, essas revistas vendem. E, gente, vamos combinar. A gente sabe ganhar em 2 dias. Perder em 2 semanas é impossível. Especialmente depois dos 40, tudo entra e nada sai. É uma regra do jogo, sabe? Que fica complicado. É assim, o input é o mesmo, mas o output é comprometido. Então você tem que diminuir. Por isso que eu seguro, Jaime, tá bom, né? Ele fica com raiva porque tá bom, não repita, né? Cuide do avatar, ele sobreviver a tempo de cumprir toda a missão. É essa construção da nossa vida, da nossa identidade, que quer dizer pra gente que o contato com o sagrado é o seu contato com o sagrado. É a forma como você tem contato com Deus, como você exerce ela. A minha família é uma família como a de vocês, com certeza é ecumênica, com pessoas de várias religiões. E na minha casa, é uma casa que eu adoro receber, então todo mundo vai para minha casa. A gente tem uma família que se ama muito, que está sempre se frequentando, e tem várias concepções políticas e religiões, né? E minha cunhada, por exemplo, é pastora. Aí ela faz na minha casa um culto domingo e evangelho segunda. E a gente faz, né? E aí um dia ela estava lá e ela faz uma oração de 30 minutos. E aí um dia eu parei para pensar e disse, caramba, porque minha relação com Deus em termos de prece é Twitter. 1 minuto eu, pai, vez só, estou pensando nisso, tal, você acha? Me dá um sinal, claro, manda para interpretar. Eu sou homem não consegue fazer leituras subjetivas. Se puder mandar com letra de garrafais, grifado, negrito, piscando na tela da vida, eu agradeço, né? E nesse dia eu caí de olhar para minha cunhada lá e tal, aquela coisa, como ela diz, do fogo reteté, como ela diz. E aí ela foi embora, eu fiz, caramba, meia hora. Passo 1 minuto, será que Deus me escuta? Por quê, né? Porque a gente sempre acha que tem um jeito, que tem que imitar alguém, que tem que ser de uma forma, né? E é muito interessante, porque aí eu fiquei, esse pensamento veio, ele passei tipo uns 15 minutos, refletindo, depois eu esqueci, vida que segue, de manhã, estou em casa, minha cunhada manda um WhatsApp para mim, cunhada, você tá podendo falar agora? Tô, vou começar uma palestra daqui a meia hora. Ah, então posso ligar? Pode? Não, é porque eu estava aqui e o Espírito Santo de Deus veio conversar comigo hoje para responder uma pergunta que você fez a ele ontem. Eu até esqueci do que eu tinha. Eu fiz uma pergunta ontem. Bom, eu não sei o que você perguntou, eu sei a resposta. Qual é a resposta? Deus o escuta do jeito que você fala com ele. Deus escuta cada filho do jeito que cada filho fala com ele. Não existe uma forma, não existe um tempo. Apenas fale com Deus. Diga, lembrei o que eu perguntei com ela. Eu contei para ela, né? Ela, que coisa linda, né? É muito lindo ver isso. Ver que Deus se comunica com a gente independente das nossas crenças, porque é muito maior do que os nossos clubinhos, porque nos tem todos como filhos. E que a gente conversa com ele. Nesse mesmo dia, meu irmão chegou com meu sobrinho Davi lá em casa, que estava com 3 anos, estava com aquela fase que a criança fala e só quem entende é os pais. Eles traduzem para você, né? Aí ele, papapá, não sei o que, aí ele foi traduzir para mim. Aí ele disse, olha, Deus faz exatamente isso, né? Às vezes a gente está lá cansado, assim, se sentindo que não dá para falar com ele, e ele escuta a gente. Então, fale, não tem uma forma, não tem um linguajar rebuscado, é uma conversa. E lembre, Desnudo. Gilberto Gil fez uma música em 1970, a pedido de Roberto Carlos, mas ele não gostou da música e Gilberto Gil então gravou. Porque ele não quis gravar Roberto Carlos. Eu sou muito viajosa a música. E aí Gilberto Gil gravou. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que desatar os nós das gravatas. Não vai com personagem, com o filtro do Instagram. Você não engana papai. Não edita o discurso. Ser original. Sabe conversa
conversa real assim, papai, eu sei que fulano é teu filho, mas eu tô com muito ódio dele. Eu já pensei nele morrendo, o carro virando, morrendo carbonizado. Eu sei que isso não vai acontecer. Graças a Deus que eu não tenho poder de fazer isso, mas eu tô com muito ódio dessa pessoa. É assim que se conversa com Deus, gente. É original, sabe? Tô com raiva. Então assim, me dá um tempo que talvez o dia passe. Por enquanto não quero nem ver essa criatura. É isso. Você acha que é uma forma... Deus já sabe disso. Mas o confessar isso a Deus traz uma... Sabe quando você liga para você viver? Olha só, gente. Quando a pessoa pensa em se matar, ela está pensando. Quando ela liga para você viver, ela pronuncia o pensamento. E ao pronunciar o pensamento, ela pela primeira vez escuta o próprio pensamento sem sentido. E ela mesma faz uma equação crítica. Quando diz assim, eu não vou fazer falta para ninguém. Ela diz pela primeira vez, ela escuta a própria voz dizer isso. E o córtex, opa, como assim? Será que é bem isso? Então confessar nesse sentido não é de confessar para ser punido, é para ser acolhido. Sabe, você vai ver os salmistas. Tem uma família, Asaf é um homem que Davi encontra e tocava símbolo. Símbolo é prato de, sabe aquele prato de batante, né? E aí ele é convidado, ele era da tribo dos levitas, e Davi leva ele para dirigir o coral do templo de Jerusalém. E a família, Asaf, compõe dos 150 salmos, 14, 12 a 14 salmos. E Asaf tem um que ele mostra que os salmos são músicas, são louvores feitos para Deus, né? Então assim, ele tem uma hora que ele diz assim, mostrando a angústia dele na conversa com Deus, não consigo dormir, não quero, tipo assim, perdi o sono e não adianta que eu não vou tomar um Rivotril, estou sem sono, não quero dormir, porque eu vejo a vitória dos ímpios e eu que sou homem de Deus não vejo a vitória na minha vida. Será que você me esqueceu, ó Deus? Onde está a sua misericórdia sobre a minha vida? Ele está se queixando, gente. Claro que lá no verso 10 ele... Não, eu não posso esquecer a misericórdia de Deus, que libertou meu povo do Egito, da Babilônia. Que não é uma misericórdia só sobre o meu desejo infantil do ego de agora. É a misericórdia do que Deus deu, como o último louvor que você cantou do grupo da Lagoinha. Do que Ele deu e do que Ele dará, do que Ele proporciona e do que Ele proporcionará. Ele mudou a destra de Deus, na verdade mudou a compreensão dele, não foi a destra de Deus, mudou a percepção dele. Diz assim, eu comecei esse salmo me queixando, e na medida em que eu falei da minha queixa, a minha própria mente revelou a falta de sentido dela, porque só me cabe a Deus gratidão, porque a conta nunca bate contra Ele, sempre contra mim, e aquilo que eu não consigo agora, vou conseguir depois. E é uma conversa, é conversar, é chegar junto. Eu lembro que uma vez, mais ou menos em 2018, minha esposa teve uma pneumonia bilateral incomum, coisa para idoso, e com uma probabilidade muito ter sido H1N1. E eu estava aqui, viajando, e aí quando eu cheguei em Congonhas para embarcar, minha cunhada, essa que é pastora, ligou dizendo, Rossandro, o médico disse que ela não vai sobreviver. Você está vindo para Campina? Aí eu, na fila de Congonhas, querendo ter uma crise de choro, eu entrei no avião e fiz assim, é o seguinte, 2 pontos, não vou fazer essa tarefa sem ela, eu tenho o direito de pedir que ela fique boa, eu não quero seguir essa encarnação sem ela, eu preciso dela do meu lado, eu estou aqui mais alto. Eu estou aqui, eu estava meio revoltado. Como assim? Como assim? Morrer de pneumonia nesse tempo? Não pode. Pousei em Campina Grande, ela tinha saído da UTI, estava boazinha. Gente, a gente às vezes acha que tem que fazer uma coisa fantasiosa e mágica, né? E é somente pedir. E olha só, se vós que sois humanos, se o vosso filho pedir uma coisa você dá, imagina Deus que está no céu. Claro, as pessoas agora inverterem, acham que Deus é o cara da Amazon, que é coisas, né? É muito mais que isso.
Mas lembre também que quando Jesus diz pedi e dar-se-vos-á, na tradução literal é pedi até que se vos dê, batei até que se vos abra. Então, seu filho está envolvido com drogas, por exemplo, o que você quiser fazer, se ajoelhar, peça até ele ser libertado. Todo dia, o tempo inteiro, até conseguir. Não é uma vez, nem duas vezes. Bata até abrir. Seu casamento está em crise, primeiro olhe qual é a sua responsabilidade sobre essa crise, depois reze, ore, faça preces até harmonizar a sua família. Está com dificuldades de se recolocar no mundo do trabalho? Peça a Deus. A gente procura primeiro os amigos influentes, coloca um currículo no LinkedIn, e só quando o sangue está dando na canela que a gente vai buscar quem primeiro a gente deveria buscar. Comece sempre seus planos por Deus. Comece o seu dia agradecendo e louvando a Deus. Comece invocando a Deus. Porque eu comecei primeiro, quando ela adoeceu, procurando os amigos que eu conhecia, o plano que eu tinha, a dona do hospital que era amiga, e no fim é que eu busquei quem devia ter buscado no começo. A partir desse dia, para mim foi divisor de águas. Não há nada que eu não faça que antes não seja consultado a Deus. Qualquer passo que eu vá tomar, profissional, sem imaginar, diariamente quando eu acordo, acordei hoje de manhã, abri a janela, estou num hotel ali na Paulista, abri a janela, aquele sol lindo, o pessoal caminhando, e eu disse assim, mais um dia, Deus, estou aqui eu, para te servir, onde quer que eu vá. Sabe o que é onde quer que eu vá? É uma quantidade de Uber que já desabafou comigo, de gente no avião. É assim, onde quer que eu vá, é servir e ter contato. E não tem uma forma, não tem um modelo, não tem um padrão. É você que cria intimidade. Intimidade é conversa. Intimidade com Deus é como no casamento. A gente começa o casamento e tem que dizer tudo. Lembro que minha esposa uma vez disse assim, a gente vai receber uma tia minha, olha, é assim, assado, cuidado com seus comentários, quando você faz umas piadas sem graça, coisa de marido, né? Então, por favor, não passa vergonha, você tem umas coisas, não tem um filtro, tem hora, e ela é assim, meio sentida, tal, deu todo o recado, né? Começo de casamento, 15 anos, como é? Né? Mas assim, olha... Wi-Fi, tem Wi-Fi, banda larga, entendeu? Então, com Deus é do mesmo jeito. No começo, você chegar hoje em casa e vou conversar com Deus assim, tipo normal, como quem conversa comigo, vai ser estranho. Depois, você vai conversar com Ele o tempo todo, na academia, caminhando, lavando louça, sabe assim, eita pai, hoje está difícil, a gente consegue, né? E tudo bem que é um dia por cada vez um leão, mas tu abriu a jaula toda, pelo amor de Deus, a gente tem. Você acha que Jesus não é uma pessoa bem-humorada, gente? Né? Então assim, é interessante a gente entender que esse contato com o sagrado precisa ser feito por nós, para nós no contato com Deus, para reforçar nossa alma na condição de servir, porque quando o mundo diz assim, que você é menor, que você é incapaz, que você não merece, que as pessoas querem nos convencer disso. Não é a questão de quem nos diz isso, é o problema quando a gente acredita. A grandeza de se saber filho de Deus é saber que isso me coloca na condição de igualdade a todos, mesmo daqueles que me fazem querer se sentir menor. E aí eu tenho a altivez humilde de um filho de Deus. A vida vai batendo na gente, a rotina vai nos consumindo e nós vamos colocando em risco ou em questão a nossa fé. A fé vai sendo testada. E curioso é que nós oramos muitas vezes quando está tudo bom ou quando estamos em desespero, muito desespero. Quando está tudo bom, agradeço. Em desespero, a prece é maior, a prece é mais fervorosa. E a gente está ali pedindo no desespero. E quando a gente vê que o plano de Deus é diferente do nosso, a gente fica revoltado. Apesar de orar todos os dias o Pai Nosso,
seja feita a sua vontade. A vontade de Deus, os planos deles, como diz a música O Louvor do Fernandinho, são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, os nossos planos para a nossa vida. Só que a gente vai convivendo, sendo esmagado pela rotina e vai ficando mais fraquinho. É natural que seja assim. É natural a gente ver na literatura espírita isso também, das pessoas tendo a fé colocada em xeque, em questão. Mas o Sandro falando sobre essa questão da fé, do contato com Deus, eu melhor do que ninguém sei o quanto ele tem esse WhatsApp aí direto com Deus lá. De vez em quando eu mando uns encaminhamentos, às vezes eu mando a minha também, não sei como é que chega mais rápido, né? Mas eu lembrei de uma passagem do Velho Testamento que eu acho muito interessante, que é da libertação, Êxodos, da libertação do povo hebreu lá do Egito. Quando Moisés conduz o povo hebreu, eles chegam num momento que não podem avançar mais para a Terra Prometida. Segundo está lá nesse livro, no Êxodo, eles ficam presos lá no Mar Vermelho. E eles não podem seguir. Então, naquele momento, segundo o Talmud, que é a interpretação da sabedoria judaica, que pega a palavra e, por meio da compreensão e do estudo dos rabinos, dizem que as tribos que ali estavam se subdividiram em 4 tribos. E dessas tribos, alguns tomaram a decisão de só orar a Deus. Eu vou só orar e tudo vai ser resolvido. A outra decidiu voltar para lutar contra o exército do Egito, que era o maior exército do mundo, era tipo suicídio. Uma outra falou, não, vamos se jogar no mar aí, ver o que vai dar, porque vai, sei lá, a gente vai morrer mesmo, pelo menos a gente tenta nadar. E a 4ª tribo falou, não, vamos voltar e se escravizar de novo. Moisés ficou bravo com aquilo. E falou para eles, que está lá na palavra, falou, calem-se, para os que estavam orando, para os que queriam se escravizar e retornar, ele falou, não voltareis a ser escravos. Para quem queria lutar, ele falou que Deus lutaria por nós. E ele falou uma mensagem para cada um deles, e para o que queria se jogar, ele falou, não se desespere que o nosso Deus, até amanhã o nosso Deus vai resolver essa questão. Nesse momento Moisés foi ter com Deus, e conversando com ele, foi ter a mensagem, voltou, e aí as tribos perguntaram, o que Deus falou para você? E ele falou assim, Deus falou que ia resolver a questão, mas principalmente falou uma mensagem, diga a Israel que marche. E naquele momento todo mundo olhou para Moisés, marchar? Mas marchar para onde? Para dentro do mar? Ele vai marchar? Não, diga a Israel que marche. Marchar para onde? Então naquele momento todo mundo paralisou. E um homem saiu andando no meio da multidão. O nome dele era Nachon. Esse homem não sabia nadar. E ele entrou no Mar Vermelho. E foi entrando, ingressando. A água bateu no joelho, bateu na cintura, bateu no peito. E quando a água chegou aqui na boca e estava próximo ao nariz, quando já não existia mais recurso algum para ele regressar ou ir adiante, porque ele não sabia nadar, foi aí que o Mar Vermelho começou a abrir. O que o Talmud, a sabedoria hebraica, quer dizer é que muitas vezes a nossa fé é uma fé fast food. É uma fé imediata, como uma mensagem de WhatsApp, ou como uma facilidade de ligar a televisão e não precisar sequer esperar a próxima semana para ver um episódio daquela série que a gente gosta na televisão. Nós queremos as coisas rápidas. E o que Deus quer, muitas vezes, é que nós insistamos com a nossa fé. É que nós tenhamos certeza com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós estamos pedindo. O mar só se abriu quando não havia mais recurso algum para aquele homem que começou a caminhada para a abertura do mar. Obviamente, o Velho Testamento e essa mensagem do Talmud é cheio de simbolismo
mas nos traz essa compreensão de que a nossa fé muitas vezes é tão fraca que na primeira dificuldade nós já desistimos e já mudamos tudo. Nós já acreditamos até que Deus não está ali para nos ouvir. E vale lembrar, como está no primeiro capítulo do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando ele retrata o período da Pax Romana, o que os historiadores chamam de a Era de Augusto, uma era de paz em Roma, uma era de prosperidade, sem guerra com os bárbaros, sem grandes conflitos. Aquelas criaturas belicosas que reencarnavam ali no seio de Roma para liderar evoluções, expansões, já não tinham mais qualquer protagonismo. O que se falava em Roma, naquela época, eram os poetas, filósofos e pensadores que ali apareciam por toda parte. Até o próprio Augustus se emocionava bastante com os momentos que ele tinha no meio da multidão devido à vibração que ali acontecia. E como narra Humberto de Campos, aquele momento não era um momento só. Os historiadores entendiam que aquele momento era o momento de Augustus, mas o que eles não entendiam é que aquele momento não era um momento só histórico de Roma. É que o ciclo do Cristo, a esfera do Cristo, se aproximava do nosso planeta, da nossa estrutura física. E naquele instante, ao invés de essas criaturas belicosas e esses conflitos acontecerem, o que acontecia é que reencarnavam sim, eram pescadores, carpinteiros, pessoas que estavam ali comum como cada um de nós e que iam ser escolhidos pelo Cristo para propagar a sua mensagem. O cristianismo não começou como uma grande multinacional, nem como uma esfera grande. Começou como uma pequena startup, com 12 indivíduos escolhidos que pareciam aleatoriamente estar ali, mas que estavam posicionados estrategicamente em cada lugar para poder favorecer e dar sustentação à mensagem do Cristo. E nesse momento, só nos cabe ter uma reflexão. Qual que é o nosso papel neste momento de transição planetária, de um momento tão difícil da humanidade, com tanta violência, com tanto problema familiar, com tanta dificuldade que nós estamos no campo da saúde mental e da tolerância humana? Qual é o nosso papel nesse momento que estamos vivendo? Não é o palestrante, o seminarista, o líder doutrinário, nem o presidente de instituição, não é o presidente de empresas, ou médico, ou qualquer outra função que você imagine que tenha alguma relevância. Mas qual é o teu papel como indivíduo para buscar uma sintonia com o que Emmanuel chama no livro Pensamento e Vida do homem ampliado, o homem melhorado. Esse homem melhorado que tem por finalidade e por objetivo ser um instrumento, os braços da espiritualidade superior na Terra. Pode ser um pipoqueiro que sorri para as pessoas que ali passam e que com isso contamina o mundo de gentileza, de paz, de alegria. Pode ser o médico que atende o idoso com dignidade, o empresário que olha para as pessoas com humanidade, humanizando a sua estrutura. Pode ser qualquer um, a dona de casa, pode ser o jovem. Qual é o teu papel nesse processo de transição? A única certeza que eu tenho é que o nosso papel não é na frente da televisão assistindo série, maratonando, nem com o WhatsApp na mão, passando mensagens e nutrindo toda essa situação que vem acontecendo no mundo. O nosso papel está aqui. O nosso papel está no chamamento, no retorno, na conexão. Em estar junto de quem quer realizar, junto com a gente. Porque ninguém está aqui por acaso. Ninguém está nesse momento, nesse planeta, vivendo o que está vivendo por acaso. Alguns não identificaram ainda qual é o próprio papel. Mas sabe de uma coisa? A regeneração vai acontecer com ou sem nós. A regeneração vai acontecer mesmo se eu ou você estivermos muito distraídos, cuidando apenas da nossa família ou apenas das pessoas que nós conseguimos enxergar, estando alheio à fome, aos problemas de saúde mental que acontecem no mundo,
estando alheio ao nosso papel também como servos do Cristo na humanidade, se nós continuarmos alheios, a transição planetária vai acontecer, porque a lei de evolução, a providência divina, não se submete aos nossos caprichos e às nossas distrações. Ela conta conosco, mas ela vai acontecer com ou sem cada um de nós. E melhor que aconteça com a gente. Verdade. Inclusive, Guilherme Arantes diz isso, né? Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Mas para finalizar, já agradecendo, né, Jair, que a gente está aqui nessa manhã tão rica, né? É interessante que quando eu venho falar, recentemente eu tenho sentido isso. Então, vocês perceberam que a gente está mais sensível espiritualmente. Até quem não tinha uma mediunidade, assim, está percebendo isso, né? Toda vez que eu venho fazer uma palestra, eu primeiro venho bem mal. É bem engraçado, eu venho bem mal. Então eu vim para aqui bem mal. E eu saio, eu já sei o que é. Estão atacando para ver se eu não venho, para ver se eu desisto, para ver se fico no hotel, para ver, sabe? Quando eu vou falar para famílias nas escolas, do mesmo jeito. A gente foi falar para 2 escolas em Niterói semana passada, né? E eu estava no caminho, a gente ia esse jogo do Brasil ali estava na Barra da Tijuca, e foi para Niterói, nós temos 1h20 de carro. E já me falando comigo, eu assim, feito um zumbi, no nível de tristeza interna absoluto. Mas eu já sabia que quando terminasse, estaria tudo bem. Como tá, já estou aqui, reboot da estou tudo bem. É porque a gente tem que entender que quando a gente serve a Deus, a oposição aparece, certo? Mas ele sempre vence, porque Deus é invulnerável no ataque e nunca perde na defesa. Então, nunca tema servir, nunca tema estar com ousadia, né? Quando Kardec pergunta, por que às vezes a gente acha que o mal predomina? E aí, eu vou contar para vocês uma história, um testemunho pessoal meu assim, até um desabafo, que eu acho que é rico. Você sabe que nós temos aqui os auditivos? Sim. Os auditivos. Tá. Nós temos aqui na plateia os auditivos, temos os visuais, etc. E já recebi mensagem que eles querem ver vocês um pouco. Se vocês podem falar uns 5 minutos de pé. De pé. Para o povo lá do fundo poder enxergar. É isso ou não? Tá bem, beleza. Simbora. Parte final em pé. Vamos lá, desculpa, gente. E a gente fica nesse movimento e Kardec pergunta por que a gente às vezes tem a sensação de que, né, o mal prospera? E aí a resposta é muito sintomática. Assim. O mal é audacioso e intrigante, e o bem é tímido. Aí sempre cuidado na vírgula, viu, nas respostas, vírgula. Mas quando estes quiserem, preponderarão. Ok, se nós somos tímidos e por isso nós estamos preponderando e o mal é ousado, o que isso quer dizer? Que nós temos que ter ousadia para servir a Deus. Ousadia, vigor, força. Teve uma época que começaram a fazer, já não sabe disso, porque Luiz também, que eu sofri muito na época, inventando que eu cobrava para fazer palestra espírita. Porque na verdade é o seguinte, eu como recebo não sei quantos convites, eu pegava o nome daquela cidade, e aí quando eu ia naquela cidade, eu dizia, olha fulano, eu vou estar na tua cidade, porque eu estou para fazer uma palestra profissional, eu vou aproveitar e vou na tua casa espírita. E alguém começou a dizer que era o contrário, que eu obrigava a casa espírita a criar uma palestra profissional para poder eu ir. Quando já me sabe que eu recebo 600 convites por ano de palestra profissional e não consigo fazer 100. Não consigo atender a agenda. Eu digo mais não do que sim. E mesmo que eu não tivesse isso, jamais faria isso. Mas as pessoas gostam de caluniar, né? Eu lembro que eu fiquei muito triste. E alguns sempre deixando de me chamar, porque acredita, é tão fácil acreditar em mentira, né? Aí um dia eu pensei assim, eu reli essa resposta e disse assim, eu preciso ter ousadia. Eu chamei uma das pessoas para tomar um café da manhã, num evento. Eu queria conversar com você. Pois não. Eu queria dizer uma coisa. Você sabe que está rolando essa história, que estão inventando isso, criando essas mentiras todas, né?
E geralmente, como diz Freud, quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro, né? Então, quando eu falo de alguém, eu falo mais de quem eu sou do que daquele que eu estou querendo acusar. E aí eu pensei naquela coisa da resposta do Espírito, ousadia, sabe esse dom que eu tenho? Não é meu. Não é de Deus. Se amanhã eu tiver um AVC, bom. Então veja só, as pessoas que estão me impedindo de falar, eu quero que você dê um recado para elas. A pessoa diz, não, mas não sou eu. Eu digo, eu sei que você não é você, mas você sabe quem é. Eu sei que você vai levar meu recado. Escute e olhe no meu olho. E a pessoa ficou até nervosa. Cada vida que não for atingida pela minha voz, que Deus usa, e que não for consolada, a conta é de vocês. Eu vou repetir para você entender. Cada vida que não for consolada pela voz, que é minha, mas que Deus usa, porque não sou eu, a conta é de vocês, porque eu estou aqui pronto para servir. Porque num momento grave como esse da humanidade, você ser atingido por fogo amigo, mas tudo bem, né? Porque a gente lembra de Jesus. Quem comigo nos mesmos pratos come odiado e me trair. Se o Cristo passou por isso, quem é a gente? Aliás, o amigo meu disse, quando chega nesse nível é porque subiu no joguinho do Evangelho. Mas eu queria dizer para vocês, finalmente, uma coisa que eu acho muito importante aqui, para que vocês possam entender isso. Às vezes a pessoa escuta ali, a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Falar, e o que é o justo? É alguém perfeito? Não. É alguém disponível a servir. É alguém que está ali, com toda a minha imperfeição, com toda a minha vulnerabilidade, eu estou aqui para servir. Mas quando a gente olha lá, Paulo dizendo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente vê aqui João dizendo assim, quem serve precisa seguir-me, onde estou eu sirvo também. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Aí você vai entendendo. Quando você vê aqui em Hebreus, Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por Ele. Quando ele diz aqui assim, que o tempo inteiro cada um exerça o que recebeu, o dom que recebeu e administre fielmente com a graça multiforme de Deus, como diz em Pedro. Toda vez que você quiser que a oração do justo possa muito em seus efeitos, em vez de você pedir a alguém, torne-se justo, torne-se essa pessoa servindo. Porque Deus, Ele quer apenas o nosso movimento, Ele quer apenas a nossa disposição. Eu já vi pessoas analfabetas ler o Evangelho. Quando a gente se deixa usar como instrumento de Deus, você não tem noção do que é ser quem você é, como cada um de nós sabe que nós somos, as falhas, as sombras. Imagine que eu pegasse aqui um capacete e colocasse na cabeça de todo mundo e fosse refletido aqui tudo que você já fez. Você ficaria aqui? Nem eu. Ou nem isso. Se eu colocasse aqui os grupos de amigos do WhatsApp de vocês aqui, vocês ficariam aqui? Ninguém, né? Mas veja, e Deus conta com a gente. Deus quer fazer a obra através da gente. Porque você pode dizer, mas eu sou imperfeito, como eu vou servir? Sabe como é que se limpa um cano que está sujo? Você liga uma torneira de água limpa e o lodo vai cedendo até sair cristalina depois. Então pare de usar como desculpa que você é inevoluído, que você tem um monte de problema. Isso é desculpa, todos somos. Ninguém pode apedrejar aquela mulher, ninguém pode te apedrejar hoje. E nem Deus vai te apedrejar. Então apenas serve, apenas se disponibiliza e acredite. Você vai ver milagres acontecer na tua vida e na vida da tua família. Se disponibilize para que Deus te use e haja na sua vida, que tudo que você acha que é dificuldade vai sumir. Porque muitas vezes a dor que nos visita é a recusa de fazer aquilo que viemos aqui para fazer. E o que viemos aqui para fazer? Servir. Porque quando a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Como a gente está aqui, se o próprio Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e se Ele é o nosso modelo e guia, a única coisa que nos resta fazer é servi-lo.
servi-lo na sala de aula, servi-lo onde é que a gente vai fazer. O que a gente faz? Serve, mas volta para a casa do Cristo. Frequenta as embaixadas de Deus espalhadas na terra, se reúne com teus irmãos de cristandade, reforça a tua fé, se doa no trabalho e no bem. E quanto ao ego dos outros, é dos outros, cuida do teu, porque só nós vamos dar conta somente da nossa vida, da nossa história. E a gente trabalhando o nosso, a gente ensina para o outro que é possível pacificar, que é possível ficar humilde, para que finalmente aquilo que é grande aconteça. Uma vez, um amigo meu, Décio, Iandoli Júnior, foi fazer uma palestra em Santos e chegou lá, estava lotado de gente no centro espírita. E ele é pequenininho, ele disse: eu fui chegando, estava lotado, não cabia de gente, não tinha como estacionar os carros. E o pessoal: quem é que vai falar hoje aqui? Ai, doutor Décio. Aí ele disse que ele ficou: sou eu. Doutor Décio sou eu. Né? Aí quando ele foi falar, 5 minutos, sumiu tudo, não vinha conteúdo nenhum. Aí ele, imagina aqui, o povo com aquela tensão, ele tenso por dentro, ele disse: eu entendi, papai, você não entendi. Libera aí. Não sou eu. E aí fluiu. Ele foi contou para um amigo dele, né? Um amigo dele disse: Décio, eu achei tão uma pessoa estudiosa do Evangelho, movimento espírita, com mais de 70 anos. Eu achei linda essa história porque eu lembrei da Páscoa. A Páscoa? Você lembra que Jesus está lá, ressuscita Lázaro, e vai entrando de Jerusalém, em cima do jumento na Páscoa. E ele entra com Lázaro para mostrar o poder de Deus. E ele começa a ser saudado. Você lembra que a gente, todo mundo com os raminhos, domingo de ramos, né? Aí você não entendia ainda o que isso tem a ver com a minha arrogância. É porque você não sabe da história dos bastidores. O que é? O jumento achou que era para ele. Fica tranquilo com o teu ego, sabe? Se você acha que você é vaidoso, se você acha que é vaidoso, vai com a vaidade. Porque Paulo era vaidoso. E Jesus chamou Paulo, arrogante e vaidoso, e ao longo do caminho, ele finalmente foi entendendo: já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. A morte desse ego infantil se dá quando a gente deixa Deus existir em nós. Abra teu coração e você um dia vai me contar o que vai acontecer. Muito obrigado, carinho.